E se eu te falar que está acontecendo um upgrade aí na sua rede nesse momento, só que você não está precisando de mexer absolutamente nada. Sou Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e hoje vamos falar sobre o codec AV1. Codec é uma forma de você pegar e transformar arquivos de vídeo em arquivos digitais. Codec é a sigla para codificador-decodificador. O que isso tem a ver com rede, com upgrade na sua rede, com essa revolução que está acontecendo? O codec AV1 ele foi criado pelo Netflix e um outro pool de empresas com o seguinte propósito, de ter mais qualidade com menos banda. Então você vai ter dois mundos que você pode atacar. O primeiro é entregar muito mais qualidade com a mesma banda atual ou entregar a mesma qualidade com muito menos banda. Por exemplo, o Netflix soltou um estudo no final do ano passado em que mais ou menos 30% do conteúdo dele já é entregue através dessa tecnologia. E ela realmente é revolucionária, porque o que acontece? Você vai conseguir transmitir vídeos com muito mais qualidade gastando menos banda, você vai abrir uma série de aplicações que hoje são um pouco complexas. Você aí que tem, por exemplo, uma televisão Samsung, saber que com o controle de Xbox ou de PlayStation você consegue jogar jogos online usando a sua própria TV, sem console, sem nada. Um dos motivos disso são esses codecs de vídeo mais modernos, que ele vai permitir que chegue o vídeo com a qualidade muito boa na sua casa, que seria equivalente à renderizada por um console dedicado aí, só que ele está rodando na nuvem através da internet. Então, esses codecs são que vão permitir esse tipo de aplicação cada vez mais disseminada e sendo utilizado. Um dos grandes pontos que levou o Netflix a fazer esse desenvolvimento foi que o codec antigo mais amplamente utilizado, que é o H264 e o H265, eles são codecs proprietários. Então todos os equipamentos, tanto do que você vai usar para codificar, quanto os equipamentos que vão usar para decodificar, o seu celular, a sua televisão, o seu navegador, eles precisam ter uma licença de uso para isso. Então, esse codec AV1, quando ele foi criado com uma ideia de ser um protocolo completamente aberto, um codec completamente aberto, em que todas as empresas pudessem ajudar no desenvolvimento e que ele fosse livre de patente, livre de royalties, para que fosse implementado na maior gama de equipamentos possíveis. Mas uma tecnologia nova, ela traz novos desafios, como o processamento de vídeo é algo que requer muito poder computacional. Então, se você não tem, por exemplo, chips dedicados, circuitos integrados dedicados a fazer essa parte da decodificação do vídeo, ele precisa ser feito pela CPU do equipamento. Isso vai, por exemplo, num celular, drenar a bateria rapidamente. Então, o que adianta ligar você gastar menos banda para conseguir consumir um vídeo com melhor qualidade, mas a sua bateria não chega até o final do dia? A partir do momento que foi criado o codec, acontece uma série de pequenas ondas de inovação que vão se disseminando até que ela comece a ser utilizada em mais larga escala, que é o que a gente está começando a ver agora. Então, por exemplo, o primeiro passo é isso, criar o codec, aí você se cria os codificadores, você começa a criar circuitos dedicados dentro dos equipamentos. Por exemplo, as televisões a partir de 2021, 2022 já começaram a trazer processadores otimizados para decodificar esse tipo de vídeo. Então, eles não vai ter tanto processamento, então a qualidade vai ser melhor com menos consumo de energia, então é um ganha-ganha para o consumidor, para quem está entregando o conteúdo, para você, provedor, que está gastando menos recursos para poder fazer aquele vídeo sair lá do servidor do Netflix, para poder chegar aí na sua casa. E não é só o Netflix que está por trás dessa revolução. A Meta, por exemplo, tem usado o AV1 também para os Reels do Instagram. Então, todos esses conteúdos de vídeo vão tender cada vez mais a usar esse codec e ter esse grande ganho tanto na qualidade quanto no menor consumo de banda e no menor consumo de processamento. Tem um outro recurso que é muito legal desse codec AV1, é que você já foi, por exemplo, no cinema e viu que no cinema o filme ele é muito mais bonito porque ele tem lá aquele granulado, você vê assim que a textura do filme no cinema é completamente diferente quando você vai ver aí na sua casa. Quando você vai ver no cinema o filme e vai ver depois no streaming, a qualidade era muito inferior. Uma das coisas que aconteceu com esse codec AV1 é que eles conseguiram emular essa textura do cinema, aqueles grânulos que tem nas imagens do cinema, eles conseguiram emular isso no codec. Por que o codec tinha que tirar esse efeito? Porque o codec de vídeo, o que ele faz? Ele pega um quadro aí do vídeo e depois ele vai calculando qual que é a diferença dos próximos quadros. Porque se ele fizesse todos os quadros, ia ficar muito pesado, não ia ter muita banda para conseguir transmitir. Então, uma das coisas que o codec tinha que fazer é dar uma lavada no vídeo para tirar essa granulação, para que não ficasse o arquivo tão grande gastando tanta banda. Uma das coisas que o AV1 fez, ele consegue emular essa questão da granulação, então fica muito parecido com a estética do cinema, mas com todas as vantagens que você tinha nos codecs mais antigos. Então você tem os melhores dos dois mundos, a questão da qualidade superior com menor poder de processamento e também menos banda sendo consumida. E outro ponto que a gente fala muito aqui no canal
é que a internet hoje é uma rede de transmissão de vídeos. Você pega, por exemplo, o X, o antigo Twitter, ele era uma plataforma de pequenos textos curtos. Hoje você abre o Twitter, ele é simplesmente também vídeos, como é o TikTok, como é o Instagram, como é o YouTube, como até, por exemplo, o UOL. Hoje você entra no UOL para ver qualquer notícia, querendo ou não, ele já tá tocando um vídeo ali para você. Você acessa lá o GE para ver notícias do seu time de futebol, ele já tá te empurrando um vídeo, porque a internet é uma ferramenta de distribuição de vídeos. Cada vez mais vai ser utilizado para usar vídeos. Então, quanto melhor forem os codecs, menos a gente vai precisar de ficar cada vez mais correndo loucamente para aumentar os nossos canais de distribuição aí dentro das nossas redes, aumentando as nossas interfaces, contratando mais transporte, ampliando nossas conexões com nossos fornecedores de trânsito, com nossos pontos de troca de tráfego. Então, esse codec, ele é muito bem-vindo e vai trazer toda essa melhoria quando ele estiver mais amplamente disseminado. Já está sendo bem utilizado, mas quando ele tiver uma adoção próxima ao que a gente tem hoje com o H264, H265, vai ser uma revolução fantástica. Mas aonde que está a parte ruim dessa história? Por exemplo, essa câmera que está gravando esse vídeo agora, ela está usando o codec H265. Então, ele é um codec muito consolidado. Por exemplo, a Sony, Canon, Nikon, elas já são especialistas há muitos anos nisso, então, assim, eles já são craques em lidar com esse tipo de codec. Já o codec AV1, por exemplo, tem poucos anos, ele tem menos de 10 anos de estrada. Então, entre ele ter feito o grupo, ter feito a proposta do codec, ter feito uma implementação, ter começado a aparecer os aplicativos no celular e etc, e aparecer os chips dedicados a fazer a decodificação em tempo real, gastando pouco processamento, agora falta o final dessa cadeia, que é ter chips e equipamentos especializados na codificação do vídeo. Ainda é muito mais eficaz você codificar em H264, H265, mas tenho certeza que em breve você vai ter equipamentos dedicados que também terão a capacidade de codificar nativamente no AV1. E essa é a última ponta que falta para essa revolução acontecer e a gente conseguir entregar cada vez mais qualidade para o nosso cliente sem gastar tanta banda quanto a gente gasta hoje em dia. Grande abraço e até o próximo vídeo.